Se había comenzado a ver Nós tínhamos começado a ver que la base de la derecha no solo es el protestantismo, que a base da direita não é só o protestantismo, sino que es mucho más abarcante. mas que abarca muito mais, ou abrange muito mais. Así que el tema de Gamergate, Então, o assunto de Gamergate, que sabemos que es uno de los eventos del contenido de la ley dominical, que sabemos que é um dos assuntos do conteúdo da lei dominical, la ley dominical del 2014. a lei dominical de 2014, Entonces, Gamergate nos abre la ventana o Gamergate nos abre a janela hacia el libertarismo. do libertarianismo. Entonces, el ateísmo y también el derecho de los hombres. Temos o ateísmo e também o direito dos homens. Así que para entender la ley dominical, Então, para entender a lei dominical, necesitamos entender la mentalidad de estas personas nós precisamos entender a mentalidade dessas pessoas. y cuáles son las implicancias del gobierno pequeño. E quais são as implicações de um governo pequeno? Entonces, quiero añadir un comentario Então, eu quero acrescentar um comentário que había hecho Alisa en el chat, que a Alissa tinha mencionado no chat ¿sí? En la clase anterior. da classe da manhã. Ella había añadido que Elon Musk Ela tinha acrescentado que Elon Musk apoya la fertilidad del toro apis, apoia a fertilidade do touro apis, ¿sí? Porque él tiene muchos hijos con diferentes mujeres, porque ele tem muitos filhos com várias mulheres, unos 10 hijos y tem hijas, uns 10 filhos e filhas, ¿sí? Y a veces los ha tenido al mismo tiempo. e alguns que nasceram ao mesmo tempo. Entonces voy a poner aquí en rojo, Então, eu vou colocar aqui em vermelho, toro apis, touro apis fertilidad. e fertilidade. También tiene un hijo Ele também tem um filho que es trans, no binario, que é trans, não binário, y el hijo dice que no lo quiere volver a ver, no quiere volver a verlo ni a tener nada con su padre. e o filho diz que ele não quer voltar a ver o pai nem ter nenhum relacionamento com ele. Entonces, para que quede también en registro público. Então, para que isso fique em registro público. Ahora, volviendo a nuestro tema del Gamergate, Agora, voltando ao nosso assunto do Gamergate, ¿sí? A partir del 2014, a partir de 2014, en agosto, agosto, los partidarios del Gamergate os partidários do Gamergate atacaron a varias mujeres de la industria de los videojuegos. atacaram várias mulheres dessa indústria dos videojogos. Y habíamos dicho que estaban incluidas Zoe Quinn, E nós tínhamos dito que estava incluída a Zoe Quinn, Brianna Wu, a Brianna Wu así como la crítica feminista de medios Anita Sarkeesian. e também uma crítica feminista de meios, a Anita Sarkeesian. Entonces, Zoe Quinn A Zoe Quinn, la conocen como la paciente cero ela é conhecida como a paciente zero del Gamergate. do Gamergate. Después de que su exnovio, su expareja, Depois que o seu ex-companheiro, que se llama Aaron Johnny, que se chama Aaron Johnny, lo voy a escribir para que quede su nombre, su expareja, vou escrever aqui para que fique registrado o nome. entonces el exnovio Então, o seu ex-companheiro, de Zoe escribió una publicación despectiva ele escreveu uma publicação despectiva y demostrada falsa sobre ella. e era uma publicação despectiva e demonstrado de forma falsa sobre ela. Los usuarios del Gamergate E os usuários do Gamergate acusan a Zoe
acusam a Zoe de mantener una relación con un periodista de manter um relacionamento com um jornalista que se llama Nathan Grayson, que se chama Nathan Grayson, de un sitio que es Kotaku. que é de um local que é Kotaku. Pero lo cierto que este periodista Mas é certo que esse jornalista jamás reseñó el videojuego de Zoe King. jamais desenhou esse Hizo videojogo. una reseña. Jamais fez uma resenha desse videojogo da Zoe Quinn. Sí, Zoe King había creado un videojuego. A Zoe Quinn havia criado um videojogo Ahora vamos a hablar sobre ello. e nós vamos falar sobre isso. Entonces, las campañas de hostigamiento contra Zoe y las otras mujeres Então, as campanhas de hostigamento contra a Zoe Quinn e as outras mulheres incluyeron doxing. incluíram o doxing. Sí, el doxing son amenazas de violación y amenazas de muerte. Ahora vamos a describir bien qué es doxing. Então, esse hostigamento seria um assédio. Esse doxing são termos usados como para revelar coisas públicas sobre Exactamente. as pessoas. Sí, describen el acto de revelar intencionalmente y públicamente su información privada. Então, é um ato de revelar intencionalmente e publicamente informação privada ou particular das pessoas. ¿Sí? Ya sea de una persona individual o de una organización. Quer seja de uma pessoa individual ou de uma organização. ¿Sí? A través de Internet. E é feito através da internet. Publican tus datos personales y los exponen, diciendo dónde vives, tu teléfono. Eles publicam os seus dados pessoais e expõem onde você mora, expõem o seu celular. Y los agresores saben dónde vive esta víctima. Então, os agressores passam a saber onde mora essa vítima. Es muy peligroso. E é bem perigoso. Entonces, los métodos empleados para adquirir esta información Então, os métodos que são utilizados para adquirir essa informação incluyen búsquedas en bases de datos accesos públicos como Facebook, Twitter. incluem buscas em bases de dados de acesso público e redes sociais, por exemplo, o Facebook, o Twitter. Se puede usar la ingeniería social o también se puede usar hackeos. Então, pode ser usado em engenharia social, mas também pode ser usado através de hackeamento. Este término doxing E esse termo, o doxing, se realiza por varios motivos: extorsión, coerción, hostigamiento. ele é utilizado por vários motivos: a distorção, a coerção, o assédio. Y también exposición pública. E também uma exposição pública. También está relacionado con el ciberactivismo y el hacktivismo. E também está relacionado com o ciberativismo e o hackeativismo. Ahora, el ciberactivismo O ciberativismo es un fenómeno propio de la cibercultura. é um fenômeno próprio da cibercultura. Está referido a la forma de acción política Está referido à forma de ação política y participación social, e participação social, a través de las cuales las personas hacen uso de la tecnología através da qual as pessoas fazem uso da tecnologia y la Internet ou da internet para organizar actividades y discutir, compartir información, para organizar atividades, discutir sobre elas, compartilhar informação, también para expresar su descontento sobre algunos temas con los que ellos se identifican, ou também para expressar algum descontentamento sobre alguns temas com que eles se identificam. Ahora, el hacktivismo, Agora, o hacktivismo, creo que lo he puesto mal. ¿Se ve bien desde ahí o lo hago más grande? dá para ver? Si no, luego vamos a hacer una foto. Hacktivismo. Então, o hacktivismo Se entiende normalmente por la utilización no violenta
se entende normalmente como a utilização não violenta de herramientas digitales, de ferramentas digitais, ¿sí? Le dicen no violenta, e eles dizem que são não violentas, persiguiendo fines políticos. mas que perseguem fins políticos, Estas herramientas incluyen desfiguración de webs, mas são ferramentas que incluem desfiguração das webs, de redirecciones, robo de información, de redirecionamento, roubo de informação. Entonces, este hacktivismo podríamos conectarlo también con un grupo que se llama Anonymous, E esse hacktivismo a gente também poderia conectá-lo com um grupo que é chamado de Anonymous, Anonymous tiene una ideología libertaria e que tem uma ideologia libertária. y sus inicios comenzaron en los foros anónimos de 4chan. E o seu início começou com esses fóruns anônimos, e um deles era o 4chan. Entonces, en 4chan, en el 2000, a ver si lo tengo puesto, 2000, yo creo que antes de 2014, Então, eu creio creo que es que 2012, antes de 2014, talvez por volta de 2012, sí, tenemos Anonymous, nós temos o Anonymous, que es esta organización que se dedica a hacer hacktivismo que é essa organização que se dedica a fazer esse hacktivismo. y luchan por la libertad y la privacidad. E eles lutam pela privacidade e pela liberdade. Ahora, los partidarios de Gamergate, Mas os partidários do Gamergate, ellos alegaron que una colusión no ética entre la prensa, los feministas, los progresistas, eles alegaram que uma colisão não ética entre a imprensa e as feministas, os progressistas e os críticos sociais. estas preocupaciones han sido descartadas por diversos comentaristas o periodistas. São preocupações que foram descartadas por vários comentaristas e jornalistas. Sí, Washington Post, The Guardian, entre otros medios. A Washington Post, a Guardian e outros meios também. Sí, lo tratan como teorías de conspiración triviales, sin fundamento. E que foram tratados como teorias de conspiração triviais e sem fundamento. O sin relación con cuestiones reales de ética. Ou sem relação com questões reais de ética. Sí, o sea, los partidarios de Gamergate decían que había una unión entre los periodistas y las feministas. Então, os partidários do Gamergate diziam que havia uma união entre os jornalistas e as feministas. Pero eso no era cierto. Mas isso não é verdade. Era una teoría de conspiración. É uma teoria de conspiração. Ahora, el hashtag Gamergate Agora, esse hashtag Gamergate, se difundió por Twitter. ele foi difundido pelo Twitter. Voy a poner aquí ese símbolo de hashtag Gamergate. Eu vou colocar aqui esse símbolo hashtag Gamergate. Dijimos que se había difundido también por plataformas anónimas como 4chan, 8chan. Também é dito que foi difundido por outras plataformas, mas essas anônimas, que é o 4chan, o 8chan. También por Reddit. E também pela Reddit. Donde se difundió el tema de Gamergate. Onde foi difundido esse tema do Gamergate. Y personas anónimas apoyaron el sexismo y la misoginia. E essas pessoas anônimas apoiavam o sexismo e a misoginia. Ahora vamos a leer una cita de The Guardian del 2014. Então vamos ler uma citação do The Guardian de 2014. Voy a leer primero en español y luego va a ser traducido. Eu vou ler primeiro no espanhol e depois vai ser traduzido. Las víctimas de la ira del Gamergate han sido en su mayoría mujeres desarrolladoras, académicas y escritoras. Fue una supuesta relación entre Zoe King y un destacado periodista especializado en juegos, lo que se desencadenó todo el furor este verano. Desde entonces, King y otras mujeres han tenido que huir de sus casas tras recibir amenazas de muerte y violación, sobre todo por señalar que la industria de los videojuegos tiene un problema de representación de las mujeres. As vítimas da ira de Gamergate têm sido, em sua maioria, mulheres desenvolvedoras, acadêmicas e escritoras. Foi uma suposta relação entre Zoe Quinn e uma jornalista proeminente de jogos que deu um pontapé inicial em todo o furor deste verão.
Desde então, Queen e várias outras mulheres tiveram que fugir de suas casas após a morte e ameaças de estupro, principalmente por apontar que a indústria de jogos tem um problema em representar as mulheres. Creo que hay una pregunta. Alguém tem uma pergunta? Rayane? Desculpa, eu não. Na internet tem uma forma de fazer pesquisas anônimas, onde fica uma tela preta. Seria desse grupo Anonymous ou isso é outra coisa? Creo que entendí su pregunta. No de este grupo Anonymous, este lo pusimos como ejemplo, Hayane. Então, não é desse grupo Anonymous, mas esse seria Un outro ejemplo de exemplo. activismo. Esse Anonymous é um exemplo do hacktivismo, é um outro grupo. Sí, entonces lo voy a separar Então, eu vou separá-lo, para que no... Porque es una de las definiciones que también entran en todas esas definiciones que dijimos, doxing, hacktivismo, ciberactivismo. porque é uma outra definição que entra no doxing, no cyberactivismo, no hacktivismo. Sí, y hacktivismo es algo que hacen es robar información, E o hacktivismo seria roubar informação, supuestamente para un bien para un bien común, para ayudar. supostamente para um bem comum ou para algum tipo de ajuda. Sí, y este grupo es de ideología libertaria, E é um grupo de ideologia libertária, que defienden la libertad y la libre expresión, que defende a liberdade ou expressão livre, la privacidad a y privacidade, que no haya censura. e que não sejam censurados por isso. También tratan otros temas políticos y más cosas. E eles também tratam de outros temas políticos e outras coisas. De nada. Vamos a seguir continuando con el artículo. Então, vamos continuar com o artigo. Ahora, el periodista está hablando con Zoe King Agora, o jornalista está falando com Zoe Quinn y dice, cuando hablo con ella, e diz: King lleva 4 días en el Reino Unido, no sabe a dónde irá después, se ha alojado en sofás de amigos, en hoteles, no hay destino. Quando eu falo com ela, Quinn está no Reino Unido há 4 dias. Ela não sabe para onde está indo a seguir. Ela tem ficado nos sofás dos amigos em hotéis. Não há destino. Zoe King, ella es de New York. A Zoe Quinn, ela é de Nova York. A causa de las amenazas de muerte y violación, ha tenido que huir a Reino Unido. Só que por causa das ameaças de morte e estupro, ela teve que ir para o Reino Unido. Sigo con el artículo. Seguindo com o artigo. Dice, ¿cómo podría volver a mi casa? Dice Zoe King. Se pregunta. Tengo a gente en internet que se jacta de haber metido animales muertos en mi buzón. Tengo a un imbécil en California con el que nunca he hablado, contratando a un investigador privado para que me acose. ¿Qué voy a hacer? ¿Irme a casa y esperar a que alguien cumpla sus amenazas? Me da miedo que lo que haga falta para detener esto sea la muerte de una de las mujeres que han sido blanco de las amenazas. Então, a Zoe Quinn diz o seguinte: como poderia eu voltar para minha casa? Pergunta ela. Tenho pessoas online se gabando de ter colocado animais mortos na minha caixa de correio. Tem um idiota na Califórnia com quem nunca falei para contratar um investigador particular para me perseguir. O que eu vou fazer? Ir para casa e esperar até que alguém cumpra suas ameaças? Tenho medo do que vai ser preciso para impedir isso e que isso seja a morte de uma das mulheres que foi alvo. Sigue el artículo y dice, está llorando, dice el periodista, porque él está entrevistando y ve que ella está llorando. Então, o jornalista segue e diz que ela está chorando. Está llorando y temblando mientras habla, pero a través de todo esto también es divertida y atractiva. A pesar del trauma por el que ha pasado, le siguen gustando los juegos. Ela está cansada e tremendo enquanto fala, mas através de tudo isso, ela também é engraçada e atrativa. Apesar do trauma pelo qual ela passou, ela ainda adora jogos. En este último párrafo vemos por qué tenemos que tamizar a la izquierda.
Por causa desse último parágrafo, a gente também consegue enxergar o porquê de termos que peneirar à esquerda. Sí, vemos como el periodista de The Guardian, a pesar de que se enfoca en el problema, Nós vemos, apesar do jornalista do The Guardian focar no problema, siempre está esa desviación al físico externo. sempre ele faz desvio para o físico externo. Entonces, King construyó lentamente una comunidad en torno a sus juegos. Então, quem construiu lentamente uma comunidade em volta dos jogos, Pero luego un proyecto lo va a cambiar todo en su vida. mas logo é projeto que muda tudo na sua vida. Sigo con el artículo. Zoe comenzó a trabajar en una novela interactiva llamada Depresión Quest, sobre sus propias luchas con la enfermedad. Zoe começou a trabalhar em romance interativo chamado Depression Quest, sobre suas próprias lutas com a condição. Entonces lo voy a escribir. Então eu vou escrever aqui. Su videojuego se llamaba Depression Quest. O seu videojogo se chamava Depression Quest. Sería una cuestión depresiva. El juego pone a los jugadores en el papel de un paciente con depresión, tratando de mantener un trabajo y una relación, buscando terapia, tomando medicamentos. Lanzado como un juego de navegador en febrero del 2013, ganó tracción muy rápidamente. O jogo coloca os jogadores no papel de depressivo, tentando manter emprego e relacionamento, procurando terapia e tomando medicamentos. Lançado como jogo de browser, em fevereiro de 2013, ele ganhou atração muito rapidamente. Entonces, este juego no hacía falta descargarlo. Então, esse jogo não era preciso fazer download. Se podía jugar en el mismo navegador web. Porque dava para ser jogado diretamente na internet. Ella quería romper las barreras para que la gente pudiera participar de su proyecto. E a Zoe queria quebrar essas barreiras para que as pessoas pudessem participar do seu projeto. Pero dice el artículo, muy rápidamente se hizo obvio que ser una mujer y salir a hacer extravagantes juegos semi-autobiográficos iba a convertirla en un objetivo y en un subconjunto de usuarios de Steam, y Steam es una plataforma de videojuegos, se opuso a que esta extraña forastera se infiltrara en su santuario, el santuario de los hombres de los videojuegos. En una entrevista con el medio Vice Media, en ese momento, King habló sobre recibir llamadas telefónicas de acoso, amenazas de violación. Empecé a recibir cosas a mi correo electrónico. Oh, vi tu juego en Green Line, espero que te mates. Mas muito rapidamente se tornou óbvio que ser mulher e partir para jogos semi-autobiográficos peculiares faria dela alvo, e subconjunto de usuários do Steam abriram uma exceção à estranha infiltração externa em seu santuário, que era o Santuário dos Homens. Em uma entrevista com a Vice Media na época, Zoe Quinn falou sobre receber telefonemas de assédio e ameaças de estupro. E ela diz, eu comecei a receber coisas enviadas para o meu e-mail, que diziam, eu vi o seu jogo no Greenlight e eu espero que você se mate. Entonces, ella retiró el juego, dice, solo para volver a presentarlo más tarde, más decidida. Esta vez fue aprobado por la comunidad de Steam, Greenlight, pero el odio nunca cesó. Mirando hacia atrás, es obvio lo premonitorio que fue todo esto. La pólvora del Gamergate estaba ahí desde hacía meses. Todo lo que necesitaba era una cerilla encendida. Ela retirou o jogo apenas para reapresentar mais tarde e mais determinada. Dessa vez, ela foi aprovada pela comunidade Steam Greenlight, mas o ódio nunca parou. Olhando para trás, é óbvio como tudo isso foi premonitório. O Tinder para Gamergate já estava lá há meses. Tudo o que ele precisava era de fósforo aceso. Luego, en agosto, el exnovio de King, Aaron Johnny, subió una entrada de blog sobre su ruptura. Alegó que ella lo había engañado varias veces, mencionando su relación con un escritor de juegos para el sitio de juegos estadounidense Kotaku, Nathan Grayson. La publicación estaba vinculada al sitio de chat de internet 4chan,
un lugar de reunión popular para los jugadores. Algunos vieron una confirmación de sus temores sobre la colusión y la corrupción de la industria de los juegos. Então, em agosto, o ex-namorado de Zoe Quinn, Aaron Johnny, fez o upload de um post no blog sobre a sua separação. Ele alegou que ela o traiu várias vezes, mencionando seu relacionamento com um escritor de jogos do site de jogos americanos Kotaku, Nathan Grayson. O post foi linkado no site de bate-papo da internet, o 4chan, popular encontro de jogadores. Alguns viram uma confirmação de seus medos sobre a convivência e corrupção na indústria de jogos. Sigue diciendo, otros una oportunidad de intimidar a otra desarrolladora de juegos. Fue muy preciso y deliberado, dice King, sobre la publicación del blog de Johnny. Creo plenamente que estuvo ahí para arruinar mi vida. Tan pronto como llegó a 4chan, entraron en modo, aquí hay un lenguaje misógino, que dicen atrapar a esta... Segue dizendo, outros, uma chance de intimidar outra desenvolvedora de jogos feminina. Foi muito precioso e deliberado, diz Quinn, sobre o post do blog de Johnny. Acredito plenamente que ele estava lá para arruinar a minha vida. Assim que atingiu o 4chan, eles entraram no modo pegue essa cadela. Entonces, sigue diciendo, empezaron a doxearme, sí que es este término de doxing, robar su información y publicarla, de inmediato, preguntándome, ¿quién tenía habilidades de hacking? Doxing o la publicación pública de los datos de contacto de una persona en las redes sociales se ha convertido en un método preferido de intimidación en línea. ¿Sí? Esto es una forma de acoso. Pronto la dirección de la casa de King, así como las fotos personales, estaban por todo Internet. La situación estalló. Hubo acusaciones de que se había acostado con Grayson para asegurar una revisión favorable para Depression Quest, aunque en realidad nunca revisó el juego. Então, eles começaram a me doxar imediatamente, que seria roubar a informação dela e publicar essa informação, perguntando quem tinha habilidade de hacking. O doxing, ou uma publicação pública dos dados de contato de uma pessoa na mídia social, tornou-se um método privilegiado de intimidação online, ou seja, um assédio online. Logo, o endereço residencial de Zoe Quinn, assim como fotos pessoais, estavam em toda a internet. A situação irrompeu. Houve alegações de que ela havia dormido com Grayson a fim de assegurar uma revisão favorável para a Depression Quest, embora ele nunca tenha realmente revisado o jogo. 25 de agosto, la crítica de medios, Anita Sarkeesian, lanzó la última entrega de vídeo en línea de su controvertida serie Tropes vs. Woman en videojuegos, examinando la objetivación de los personajes femeninos en muchos títulos de éxito. No es un tema un poco común y refleja un malestar que muchos tienen con la industria de los juegos convencionales. Títulos de éxito como Call of Duty, Grand Theft Auto, Hitman, se deleitan con representaciones de matanza armada, violencia sexual. Incluso los fanáticos confirmados ven que son elementos de estas experiencias altamente comercializadas y son problemáticos. Estos juegos a menudo se consumen como música de rap misógina, como um placer adulto culpable. Em 25 de agosto, a crítica de mídia Anita Sarkeesian lançou o último vídeo online da sua controversa série Tropes vs. Woman, examinando a objetivação de personagens femininas em muitos títulos de sucesso. Não é um tema incomum e reflete o mal-estar que muitos têm com a indústria de jogos mainstream. Títulos blockbuster como Call of Duty, Grand Theft Auto e Hitman se divertem em representações de massacres armados e violência sexual. Até mesmo fãs confirmados veem elementos dessas experiências altamente comercializadas como problemáticos. Estes jogos são frequentemente consumidos como música rap misógina, como um prazer adulto culpado. Sin embargo, el lanzamiento del vídeo de Sarkeesian reavivó una conspiración sin sentido de que las academias feministas buscaban controlar y censurar los juegos en lugar de simplemente explorarlos. La ira dirigida a King y Sarkeesian se fusionó y se intensificó.
No entanto, o lançamento do vídeo de Sarkisian reacendeu uma conspiração absurda de que acadêmicos feministas estavam procurando controlar e censurar os jogos, em vez de meramente explorá-los. A raiva dirigida a Queen e a Sarkisian se fundiu e se intensificou. Entonces tenemos a Anita, Então, nós temos a Anita Sarkisian, ¿sí? Anita Sarkeesian, ella es una bloguera canadiense y feminista. que é uma blogueira canadense e feminista, Ella va a crear una serie e ela vai criar uma série. que se llama, lo voy a poner en inglés y lo digo en español, Damsel Eu vou escrever no inglês, mas vou mencionar no espanhol, que é o Damsel in Distress. Damsel in Distress, Sí, es damisela en apuros. que seria, não sei se uma donzela, uma menina em apuros. Ujú. Entonces, esta damisela en apuros, ella va a empezar a investigar, analizar Então, essa menina em apuros vai ser investigada e analisada con este tema en los videojuegos. com esse tema dos videojogos. Sí, yo analicé la parte 1, 2 Eu analisei somente a primeira parte y la 2 también un poco. e a 2 também um pouquinho. También el título termina diciendo tropes E o título termina dizendo Tropes versus women versus Woman in video games. in videogames. Então, são as tropes versus as mulheres nos videojogos. Damisela en apuros, parte 1, tropes versus mujeres en videojuegos. Então, Ese ha sido el seria, título. o título seria Uma Menina em Apuros, parte 1, Tropes versus Woman in Videogames, que é as tropes versus as mulheres nos videojogos. Entonces, esta bloguera feminista lo realiza en 2014. Então, essa blogueira feminista faz isso em 2014, En la época donde está ocurriendo el Gamergate. na época que está acontecendo o Gamergate. Un tropo es la sustitución de una expresión por otra, cuyo sentido es figurado. Tropo. Lo voy a poner para que se vea. Tropo. Em português é tropo também, parece. Sí, es, Então, o tropo seria a substituição de uma expressão por outra, cujo sentido é figurado. entonces, Anita va a hablar de los roles Então, a Anita vai falar dos papéis y representaciones de las mujeres en los videojuegos. e representação das mulheres nos videojogos. Así que solo quiero entrar en la historia para que veamos el contexto de lo que ella estaba trayendo. Então, eu só quero entrar na história para que a gente veja o contexto daquilo que ela estava trazendo. Ella empieza a hablar desde el año 2000, sí, empieza a analizar desde el año 2000, Isso começa a ser analisado desde o ano 2000, donde habían desarrollado un videojuego. onde eles tinham desenvolvido um videojogo. ¿Sí? Ella comienza con la historia de un juego que nunca nadie jugó, E ela começa com a história de um jogo que ninguém havia jogado, porque no se lanzó. porque foi um jogo que não foi lançado. Entonces, en 1999 Então, em 1999, se había trabajado en un proyecto de un juego que se llamaba Dinosaur Planet o Planeta Dinosaurio. eles tinham trabalhado sobre um projeto de jogo que era o Planeta dos Dinossauros, Sí, por una empresa que se llama Rare. por uma empresa chamada Rare. Y ahora, en el contexto del Rare. juego, estaba protagonizado por una heroína Então, esse jogo ele era protagonizado por uma heroína de 16 años que se llamaba Cristal. de 16 anos que era chamada Crystal. Tenía misiones como viajar en el tiempo y pelear contra monstruos, Então, ela tinha missões como viajar no tempo e lutar contra monstros. ¿sí? Con un bastón mágico y salvar al mundo. E ela tinha uma varinha mágica e salvava o mundo. Una
chica capaz, fuerte, heroica. E era uma menina que era capaz, era forte e era heróica. Entonces, este juego nunca fue lanzado. Esse jogo ele nunca chegou a ser lançado, Cuando estaba a punto de ser liberado, porque quando ele chegou quase ao ponto de ser liberado ou lançado, hay un diseñador de juegos que se llama Shigeru Miyamoto, desenhador de jogos que se chama Shigeru Miyamoto, que trabaja en Nintendo. que trabalha para a Nintendo. Él va a hacer un comentario. Ele vai fazer um comentário. Él dice, bromeando, Ele diz, zoando, diciendo, este juego debería ser en realidad la tercera entrega de la franquicia Star Fox, otro juego donde el protagonista es un personaje masculino. esse jogo deveria ser, na realidade, a terceira entrega de uma franquia, a Star Fox, outro jogo onde o protagonista é uma personagem masculina. Entonces, 2 años después, la empresa Nintendo y Miyamoto Então, 2 anos depois, essa empresa, a Nintendo e o Miyamoto, reescriben y rediseñan el juego que había sido creado previamente. eles reescrevem e eles redesenham esse jogo que já tinha sido feito previamente, Y le llaman Star Fox Adventures, e eles chamam a esse jogo Star Fox Adventures, donde el personaje Cristal, este personaje femenino, onde a personagem, a Crystal, essa personagem feminina, ahora este personaje va a ser una mujer en apuros, una damisela en apuros, agora vai se tornar uma menina em apuros, uma donzela em apuros. y el juego que traía Miyamoto, E o jogo, então, que traz Miyamoto, que su personaje es masculino, onde a personagem é masculina, va a ser el héroe ele vai ser o herói de Cristal. da Crystal. Entonces, a Cristal en el nuevo juego Então, a Crystal, nesse novo jogo que foi feito, se le da un atuendo más pequeño, é dado a ela uma atuação menor. una ropa, Ah, menos ropa. ok. É dado a ela uma roupa mais curta ¿Sí? Se le sexualiza. e ela é mais sensualizada. Así que ella se había convertido en un objeto de deseo en el juego. Então, no jogo, ela se torna um objeto de desejo. Y ahora el personaje masculino va a usar su bastón mágico E agora o personagem masculino, ele usa a sua varinha mágica para avanzar en el juego y salvarla. para avançar no jogo e salvá-la. Entonces, la historia de cómo Cristal pasa de ser protagonista de su propia aventura Então, a história de como Crystal passa a ser a protagonista da sua própria aventura, a ser una víctima pasiva en el juego de otra persona. a ser uma vítima passiva no jogo de outra pessoa. Entonces, se ilustra como el tropo de damisela en apuros, Então, isso é ilustrado como um tropo da donzela em apuros, donde se le quita poder a los personajes femeninos onde é tirado o poder das personagens femininas y les roba la oportunidad de ser las heroínas por sus propios medios. e é roubada delas a oportunidade de ser as heroínas pelos seus próprios meios. Entonces, el término damisela en apuros Então, esse termo, a donzela em apuros, es una traducción del francés é uma tradução do francês demoiselle in distress, no sé si está bien pronunciado, demoiselle en distress. ¿sí? Demoiselle simplemente significa mujer joven. Então, demoiselle simplesmente significa mulher jovem. ¿Sí? Y la otra palabra, distresse, E outra palavra, détresse, significa a grandes rasgos ansiedad, desesperación causada por sensación de abandono, impotencia, peligro. significa, por outro lado, grandes rasgos, ansiedade e depressão causadas por uma sensação de abandono, impotência e perigo. Entonces, como tropo, la damisela en apuros
Então, como tropo, a donzela em apuros es un recurso narrativo é um recurso narrativo en el cual el personaje femenino es puesto en una situación de peligro, em qual o personagem feminino é posto numa situação de perigo, de la cual no puede escapar por sí misma no qual não pode escapar por si mesma y debe ser rescatada por un personaje masculino. e deve ser resgatada por uma personagem masculina. Ahora, todo esto, la raíz, viene de la mitología de la antigua Grecia, Então, a raiz de tudo isso vem da antiga mitologia grega, con un cuento que se llama Perseo, com o conto que é chamado de Perseu, el cuento de Perseo. que é o conto de Perseu. Perseu. Sí, en este cuento, E Sí. nesse conto, de acuerdo al mito, Andrómeda estaba a punto de ser devorada de acordo com o mito, a Andrômeda ela estava a ponto de ser devorada por un monstruo marino por um monstro marinho y luego de ser encadenada desnuda, e logo de ser presa nua, estaba encadenada desnuda en una roca como sacrificio humano, nua, e a ponto de ser, então ela Sí. estava a encadenada. ponto de ser presa nua numa rocha como um sacrifício humano. Perseo va a matar al monstruo, a la bestia, Então Perseu vai matar esse monstro, rescata a la princesa resgata a princesa y luego la toma como su mujer, su e esposa. logo a toma como sua esposa. Entonces, en la Edad Media, la damisela en apuros Então, na Idade Média, essa donzela em apuros era de aparición usual en muchas canciones medievales, leyendas, cuentos de hadas, era uma aparição usual em muitas canções medievais, em lendas e em contos de fadas. ¿sí? Cuentos románticos, poemas de la época. Também em contos românticos e poemas da época. As donzelas são... O significado de donzelas são meninas jovens, virgens, filhas de fidalgos. Então, as donzelas são, representam chicas que são hijas de reis, de hombres ricos, que son jóvenes, que são vírgenes. jovens, vírgenes. Se podría ver así también. Também poderia ser visto dessa forma. Gail, I also see it says ways to be damsel in distress. And so one of them is make him feel like the man in a relationship. Então, ser um dos significados de ser essa donzela em apuros seria fazer com que o homem se sentisse o herói do relacionamento And to make yourself easily satisfied. e fazer com que a pessoa facilmente fosse satisfeita And to constantly stroke his ego to make him e feel que good. constantemente está dando um ego e levando o ego dessa pessoa. And also to be Homem. approachable. Também ser mais abordado de forma mais fácil. To give him the reins in the relationship E that dar a he ele expects. o reinado que ele espera no relacionamento. And then to use your beauty to the full advantage. E usar a sua beleza até ao máximo. Usar a beleza da pessoa ao máximo, da mulher ao máximo. Então, para que a mulher, então, seja essa donzela em apuros. gracias, Gail. Obrigada, Gail. Entonces, estos protagonistas como caballeros errantes Então, esses protagonistas, como cavalheiros errantes, buscaban demostrar su caballerosidad buscavam demonstrar o seu cavalheirismo, proeza y virtud con sus aventuras. também a sua proeza e a sua virtude com as aventuras. ¿Sí? Eso es lo que dice en la literatura. Isso é o que é dito na literatura. En el siglo XX, las jóvenes mujeres victimizadas Mas no século XX, as mulheres jovens vitimizadas se van a convertir ahora en el cliché preferido de la industria del cine. vão se converter no clichê preferido da indústria
del cine, do cinema estadunidense. ¿sí? Del cine americano, el cinema estadounidense. Uhum. Entonces, un ejemplo temprano y famoso es un cortometraje, Então, um exemplo, não mais cedo, mas um dos primeiros exemplos mais famosos seria essa curta-metragem ¿sí? Que ocurre en 1913. que acontece em 1913, El título es Barney Oldfield's Race for a Life, que se chama Barney Oldfield's Race for a Life, de los Keystone Cops, que é dos Keystone Cops, que muestra la ya icónica escena de una mujer que está siendo atada en las vías de un tren, que mostra a cena icônica de uma mulher que está sendo presa por um trem ¿sí? Y un villano que está jugando con su bigote. e vilão que está brincando com o seu bigode. ¿Sí? A medida que pasa el tiempo vamos a ir viendo escenas donde las mujeres son tratadas con abuso, E à medida que vai passando essa época ou essa cena, a gente vai vendo como as mulheres são tratadas com abuso. ¿sí? O que es una persona débil, vulnerable. E que seria uma pessoa débil, uma pessoa vulnerável. En esa misma época, 1913, E nessa mesma época de 1913, tenemos la idea de un mono gigante secuestrando a una mujer que grita. temos a ideia de um macaco gigante sequestrando uma mulher que grita. Luego tenemos a Jane, ¿sí? Que era el interés amoroso de Tarzán, Logo, nós temos a Jane, que é o interesse amoroso de Tarzan, ¿sí? Que es capturada por un primate gigante, un simio. que é capturada por um monstro gigante. Luego, en 1930, en Walt Disney E em 1930, a Walt Disney va a usar este meme vai usar esse meme en una animación temprana de Mickey Mouse, em um desenho do Mickey Mouse, que se va a llamar El Misterio del Gorila. que vai ser chamado de Mistério do Gorila. Van copiando este tema, este estereotipo. E eles vão seguindo, copiando esse estereótipo, esse tema. Si vamos a la Primera Guerra Mundial, E se nós formos agora para a Primeira Guerra Mundial, había un póster, ¿sí? Un póster gigante havia um pôster gigante, de reclutamiento, ou talvez um outdoor gigante de recrutamento, ¿sí? Y ese póster tenía puesto a un gorila que se lleva a una mujer, e estava desenhado um gorila que levava uma mulher, y el cartel ponía Destroy this mad brute. Destruye a este bruto loco. e o cartaz dizia Destroy this mad brute, que era destruam esse doido bruto. Sí, es como la forma en que ellos están expresando para reclutar a los soldados. Então seria a forma que eles estão expressando, seria a forma que eles estão expressando para recrutar os soldados, Usando estas imágenes. usando esse tipo de imagens. ¿Sí? Y todo esto va a preparar el terreno E tudo isso, então, vai preparar o terreno para que este tropo, como lo hemos llamado, para que esse tropo ¿sí? De la damisela en apuros, da donzela em apuros se va a convertir en un elemento fundacional en los videojuegos, se converta num elemento fundacional dos videojogos. Entonces, la compañía Paramount Pictures, Então, a empresa Paramount Pictures, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, saca una serie de Popeye el Marino, ¿recuerdan? introduz desenho animado que é o... Como é que é em português? O Marinheiro Popeye. ¿Sí? Donde tienes esos videoclips cortos donde Popeye está rescatando a Olivia. Onde nós temos esses videoclipes curtos onde o Popeye está resgatando a Olivia. ¿Sí? Ella está secuestrada. Porque ela estava sequestrada. Y él la rescata una y otra vez. E ele é quem vai resgatá-la vez após vez. En marzo de ese mismo tiempo, em março desse mesmo ano, una compañía que se llama RK de Kilo O,
uma empresa chamada RKO va a lanzar King Kong, vai fazer um lançamento de King Kong. ¿sí? Ese simio gigante que secuestra a la mujer joven. Esse gorila gigante que resgata uma mulher jovem. Entonces, ahora llegamos a los años 1981 Então, agora nós chegamos aos anos 1981. y la compañía que dijimos antes, Nintendo, E a empresa que nós mencionamos antes, a Nintendo, la voy a colocar aquí, eu vou colocar aqui, es una compañía famosa é uma empresa famosa de Japón, japonesa. e é japonesa. Ellos van a confiar en Miyamoto, Essa empresa vai confiar em Miyamoto, que ya lo hemos mencionado antes, que nós mencionamos antes, y le dan una tarea de crear un juego arcade e eles lhe dão a tarefa de fazer um jogo de arcade para el mercado americano. para o mercado americano. Y el proyecto originalmente fue con un juego protagonizado como Popeye. E esse jogo originalmente foi para ser protagonizado por Popeye. Pero cuando la empresa Nintendo no puede adquirir los derechos, Mas quando a empresa Nintendo não pode adquirir os direitos, Miyamoto va a crear sus propios personajes. o Miyamoto começa a criar os seus próprios personagens. ¿Sí? Y él está influenciado en la película de King Kong. E ele influencia o filme do King Kong. Y saca un juego, pero él le va a llamar Donkey Kong. E ele faz um jogo que é chamado Donkey Kong, que é o burro Kong. Una imitación de King Kong. Que é uma imitação de King Kong. Entonces, en este juego, Então, nesse jogo, el héroe o herói era un hombre saltador. era um homem ¿Salta? saltador. Eu acho que tem. Não, eu acho que. Tá. Seria um homem saltador. Acho que tem outro Sí. termo. Es otro término. Entonces, él se le encomienda la tarea de rescatar a esa damisela o esa dama Aí ele é incutida a tarefa de salvar essa donzela, que fue capturada por un gorila, que foi un simio, capturada por um gorila. ¿sí? Y Um ape. 2 años antes de 1981, E 2 anos antes de 1981, habían hecho otro juego, eles haviam feito um outro jogo, pero no tenía tantos píxeles, mas esse jogo não tinha tantos pixels. ¿sí? Pero entre esos píxeles había una mujer, ¿sí? No se distinguía muy bien, pero uno podía darse cuenta que era un carácter femenino. Entre esses pixels havia uma mulher que talvez não dava para ver muito bem, mas dava para ver que era um caráter feminino. Hay que ponerse en contexto que es 1979. Nós temos que relembrar que é em 1989 No hay tantos gráficos como hoy en día. e que não havia tantos gráficos como hoje em dia. Entonces tenías a una mujer, o en ese juego se llamaba Bella, Então nós tínhamos uma mulher que era a Bella y debía ser rescatada por una banda de matones, de rufianes. e ela tinha que ser resgatada por um bando de, a gente falaria rufias. Aqui seria rufiões? Seria como ladrões? Rufianes, sí. Sim, seria como se fosse ladrões. Entonces luego el héroe es recompensado con un beso. Então ele logo é recompensado com um beijo. ¿Sí? En 1986 tenemos a Super Mario Bros. E em 1986 nós temos o Super Mario. ¿Y cuál era la misión de ese juego? E qual era a missão desse jogo? Ajá, rescatar a la princesa. Resgatar a princesa. Entonces, esta princesa, esta damisela en apuros, va a aparecer en 14 juegos de plataforma de Super Mario. Então, essa donzela em apuros vai aparecer em 14 plataformas do Super Mario.
y en 13 de ellas va a ser secuestrada. e em 13 delas ela é sequestrada. ¿Sí? Así que el tropo de damisela hace típicamente a los hombros el sujeto de las narrativas, Então, esse tropo de donzela faz tipicamente os homens como sujeitos dessas narrativas, mientras que a las mujeres se le da el rol de objeto. e, por outro lado, a mulher é dada o papel de um objeto. Esta es una forma de deshumanización, E essa seria uma forma de desumanização, ¿sí? Porque como objeto se actúa sobre las mujeres de esa forma, ¿sí? Colocándolo como damas. porque, como objetos, elas atuam como mulheres donzelas. Y a menudo se convierten en premios a ser ganados, tesoros, E frequentemente elas se convertem a prêmios a ser ganhos, tesoros a ser encontrados o un fin del juego, ¿no? A ser alcanzado. tesouros também a ser encontrados como no final desses jogos. ¿Sí? Después siguen avanzando juegos, sale Zelda 1986, Depois esses jogos continuam e sai a Zelda em 1996 por el mismo creador, Miyamoto. e também é feito pelo mesmo criador, o Miyamoto. Él va a crear muchos juegos, E ele vai criar muitos jogos. entonces este fue uno de los primeros, Esse foi um dos primeiros, ¿sí? Donde tenemos también lo mismo, una secuencia de rescatar una princesa, onde nós temos o mesmo cenário, que é uma princesa sendo resgatada, y durante 25 años ese juego e durante 25 anos esse jogo ha sido la misma secuencia, tem sido a mesma sequência. ¿sí? Todas las princesas de Zelda Todas as princesas da Zelda fueron secuestradas, raptadas, foram maldecidas, sequestradas, foram raptadas, foi falado mal sobre elas. ¿sí? Fueron convertidas en piedra, Maldizidas é amaldiçoadas? Amaldiçoadas. ¿sí? De alguna forma se les quita el poder E de alguma forma é tirado o poder delas. y esa princesa nunca fue un personaje principal, E essas princesas, elas nunca foram um personagem principal. ¿sí? Entonces en los videojuegos se les quitaba el poder a las Então, mujeres nos videojogos eram tirados os poderes das mulheres y se les daba a los personajes masculinos. e esses poderes eram dados às personagens masculinas. Entonces, podríamos comparar a esta damisela Então, nós poderíamos comparar essa donzela con el hombre que también es encerrado en una prisión, com um homem que também é preso numa prisão. pero ¿qué va a pasar con el hombre que es encerrado en una prisión? Mas o que acontece com um homem que é preso numa prisão? ¿Cuál sería el contraste? Ajá. El hombre podía escapar, O homem consegue escapar. ¿sí? Con su propio ingenio, con sus habilidades, E ele consegue escapar com o seu próprio engenho, com a sua própria habilidade. va a hacer un agujero en la prisión, E ele vai ser vai fazer um buraco na prisão. ¿sí? Entonces, el punto de ellos es que pueden adquirir la libertad. Então, o ponto deles é que eles conseguem adquirir a liberdade. Y la mujer, en cambio, tiene que ser rescatada, E, em troca, a mulher ela precisa ser resgatada. porque no era suficiente hábil para escapar. Porque ela não é suficientemente hábil para poder escapar. Ahora, volviendo a nuestra época, los videojuegos modernos Agora, voltando para a nossa época, para os videojogos modernos. siguen mostrando lo mismo, solo que cambian algunas cosas. Eles continuam mostrando o mesmo, só que eles trocam algumas coisas. Va a haber más violencia, Vai haver mais violência. quizás en los juegos de los años 80 por los píxeles y por los gráficos. Talvez nos anos 80, através dos pixels e dos gráficos, No se va a ver tanta sangre, tanta violencia sexual, não se via tanto sangue, tanta violência sexual. pero en los juegos modernos Mas nos jogos modernos, hay violencia hacia la mujer, donde la mujer es maltratada, existe violência contra a mulher, onde a mulher está sendo maltratada, violada, onde ela está sendo estuprada brutalmente asesinada, e ela está sendo brutalmente assassinada. secuestrados en algunos casos, secuestradas, E elas também, em alguns casos, estão sendo sequestradas. y el hombre ahora va a tener que tomar venganza. E agora os homens vão ter que se vingar. En otros casos no tiene que rescatarla,
Noutros casos, eles não têm que resgatar essas mulheres, sino tienen que matarlas. mas eles têm que matá-las. Entonces, estas mujeres escriben con el fin de subordinarse a los hombres, Então, essas mulheres, elas têm como fim de se subordinar aos homens. ¿sí? Sumisamente aceptan su destino terrible E submissamente elas vão aceitar o seu destino, que é terrível. y en algunos de esos juegos las mujeres tienen que rogar al jugador E em alguns dos jogos, essas mulheres elas têm que implorar ao jogador ¿sí? Que las maten, que as matem, ¿sí? Les dan el total control sobre si viven o si mueren, e é dado a eles o total controle de decidir se elas vão viver ou se elas vão morrer. incluso las mujeres diciendo gracias con su aliento agonizante. Incluindo as mulheres dizendo obrigada, mas de forma agonizada. Así que cuando los juegos utilizan casualmente la violencia Então, quando os jogos eles utilizam casualmente la violencia sexualizada, a violência sexualizada, como una forma torpe como uma forma desajeitada de desarrollo del carácter de los malos, de desenvolver o caráter dos maus, va a reforzar una idea popular vai reforçar uma ideia popular y errónea e errônea sobre la violencia de género, sobre a violência de gênero, al enmarcarla como algo anormal. ao demarcá-la como algo anormal. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de los casos Então, a verdade é que na grande maioria dos casos que ocurren en la vida real, que acontecem na vida real, ya sea por la influencia de los videojuegos quer seja pela influência dos videojogos a la juventud de hoy en día, ou a juventude de hoje em dia, ¿sí? Ocurren casos de violencia acontecem esses casos de violência por amigos, colegas familiares, parejas íntimas, por amigos, companheiros familiares, companheiros íntimos. Entonces, la epidemia de violencia de género Então, essa epidemia de violência de gênero esta epidemia Então, essa epidemia, es un problema, ela é um problema, pero es un problema cultural mas é um problema cultural que está profundamente arraigado en la sociedad e que está profundamente enraizado na sociedade. y no se puede negar E não se pode negar que la cultura es una poderosa influencia en nuestras vidas. que a cultura é algo muito, é uma grande influência nas nossas vidas. Entonces vemos toda esa cultura misógina y sexista Então, a gente vê toda essa cultura sexista e misógina y todos estos estereotipos de género que han sido impuestos por la sociedad y la cultura, e vemos todos esses estereótipos de gênero que têm sido impostos pela sociedade, pela cultura, y que también vemos el toro apis e nós também conseguimos enxergar o touro Apis siendo reflejado en estos videojuegos, sendo refletido nesses videojogos, donde es el macho alfa onde é o macho alfa, el que tiene el poder o que tem o poder, y donde ponen a las mujeres en una posición débil, e onde eles colocam as mulheres em posições débeis, vulnerable vulneráveis, y indefensa por naturaleza, como ellos lo ponen. e também a colocam como indefesas por natureza. Entonces, Anita Sarkeesian, Então, a Anita Sarkeesian, después de haber creado esta serie explicando todo lo que he explicado, depois de ter criado essa série que explicava tudo o que se implica, ¿sí? Hemos hecho un pequeño resumen porque es muy largo, nós fizemos apenas um pequeno resumo, porque isso é bem grande, para que vean el impacto que ha tenido en la sociedad los Mas videojuegos. para que vocês consigam ver o impacto que isso teve na sociedade dos videojogos. Y también podríamos decir las películas. E também poderíamos dizer nos filmes. Entonces, ella empezó, después de crear esa serie, Então, o que ela começou a fazer depois de criar essa série, donde se señalaba
este sexismo, esta misoginia en los videojuegos, onde era assinalado esse sexismo e misoginia nos videojogos, ella empezó a recibir durante meses amenazas de muerte ela começou a receber durante meses ameaças de y morte violación e também de estupro de parte de esos opositores a su trabajo e investigación. por parte dos opositores que faziam esse trabalho de investigação. ¿Sí? Ella va a comparar y contrastar E ela então vai comparar e contrastar los videojuegos, os videojogos ¿sí? Va a traer a coalición toda esa historia progresiva, e vai trazer a coalizão de toda essa história progressiva, ¿sí? Donde ella va a desafiar los estereotipos de las mujeres en los videojuegos, onde ela começa agora a desafiar os estereótipos das mulheres nos videojogos las amenazas que ella recibe de bombas incluso, e também as ameaças que ela recebe, inclusive de bombas. para sus conversaciones públicas eran algo rutinario, algo del día a día. E para essas conversas públicas, isso é algo normal, algo do dia a dia. Entonces, una persona que estaba en contra de ella, un detractor, Então, uma pessoa que estava contra ela va a crear un videojuego vai criar um jogo en el que los jugadores podían hacer clic con su ratón, con su mouse, onde os jogadores conseguem fazer um clique com o seu mouse para golpear en la imagen de Anita Sarkeesian. para conseguirem dar um golpe na imagem da Anita Sarkeesian, ¿Sí? En su cara. na sua cara. Anita Sarkeesian tuvo que cancelar un discurso Então, a Anita Sarkeesian teve que cancelar o seu discurso, que había sido planeado en la Universidad de Utah, que foi planejado na Universidade de Utah, porque el día anterior porque no dia anterior, los miembros de la universidad, de la administración, os membros da universidade, a administração, van a recibir un email, un correo electrónico, recebem um e-mail y se le advierte que se va a llevar a cabo una masacre de disparos en el evento. e dizem que vai ser levado adiante um massacre de disparos nesse evento ¿Sí? Va a haber tiroteo e que ia haver um tiroteio. si ella va a ese evento Se ela fosse a esse evento a hablar del sexismo. e se ela fosse falar sobre o sexismo. Y bajo la ley de Utah, E na lei de Utah, ¿sí? De ese estado, se le va a decir a la policía del campus de esa universidad Utah, que é um dos estados nos Estados Unidos, vai ser dito pela polícia nesse campus que no pueden evitar que las personas con armas entren en su charla. eles vão dizer que eles não podem evitar que as pessoas armadas entrem na sua conversa. ¿Sí? No pueden hacer nada los policías. Então, dizem que os polícias não podem fazer nada. Entonces, tenemos poco tiempo. Nós já temos pouco tempo Vamos a ver si podemos terminar. Hay un último artículo que vamos a leer de New York Times e nós vamos terminar lendo o último artigo da New York Times, que se escribió en 2014, en octubre. que foi escrito em outubro de 2014. Dice, este será el tiroteo escolar más mortífero de la historia de Estados Unidos y te estoy dando la oportunidad de detenerlo, dijo el correo electrónico que llevaba el apodo de Mark Lepine, ¿sí? Que es el nombre de un hombre que mató a 14 mujeres en un tiroteo masivo en Montreal en 1989, antes de que se quitara la vida. Este será o tiroteio escolar mais mortal da história americana, e estou lhe dando uma chance de pará-lo, disse o e-mail, que carregou o Mark Lepine, o nome de um homem que matou 14 mulheres em um tiroteio em massa em Montreal, em 1989, antes de tirar a sua própria vida. Las amenazas contra Sarkeesian son el ejemplo más nocivo de una campaña de varias semanas de duración para desacreditar o intimidar a quienes critican abiertamente la industria del juego, dominada por los hombres y su cultura. As ameaças contra a senhora Sarkeesian são um exemplo mais nocivo de uma campanha de semanas para desacreditar ou intimidar críticos sinceros da indústria de jogos dominada pelos homens e sua cultura. Los instigadores de la campaña están aliados con un movimiento más amplio que se ha reunido en torno al hashtag de Twitter Gamergate, un término adoptado por aquellos que ven problemas éticos en los periodistas de juegos y la corrección política en su cobertura. Então, os investigadores da campanha estão aliados com um movimento mais amplo que se reuniu em torno do hashtag
do Twitter, que é o hashtag Gamergate, em um termo adotado por aqueles que veem problemas éticos entre os jornalistas de jogos e a correção política em sua cobertura. Si bien los ataques en línea contra las mujeres se han intensificado en los últimos meses, la dinámica detrás del acoso se hace mucho más atrás. Surgen de cambios más grandes en el negocio de los videojuegos que han redefinido la audiencia de sus productos, expandiéndola mucho más allá de la demográfica tradicional de los jóvenes hombres. También reflejan el papel central que juegan los juegos en la identidad de muchos fans. Enquanto os ataques online às mulheres se intensificaram nos últimos meses, a dinâmica por trás do assédio retrocede muito mais. Eles surgem de mudanças maiores no negócio de videogames que redefiniram a audiência dos seus produtos, expandindo-a muito além da tradicional demografia jovem e masculina. Eles também refletem o papel central que os jogos desempenham na identidade de muitos fãs. Y el último párrafo del artículo E o último parágrafo do artigo dice: sin embargo, la malicia dirigida recientemente a las mujeres es más intensa, vigorizada por el anonimato de las redes sociales y los tablones de anuncios a los que acuden grupos para animarse mutuamente y elaborar planes de acción. El ambiente se ha vuelto tan tóxico, dicen las críticas y desarrolladoras de juegos, que están pidiendo a las grandes empresas del negocio de los videojuegos, que mueve $70 millones al año, que rompan su silencio. A malícia dirigida recentemente 70 às mil milhões. mulheres, porém, é mais intensa, revigorada pelo anonimato das mídias sociais e dos quadros de avisos onde os grupos se animam uns aos outros e eclodem planos de ação. A atmosfera se tornou tão tóxica, dizem as críticas e as desenvolvedoras de jogos femininos, que elas estão chamando grandes empresas do ramo de videogames 70 bilhões, ou elas estão pedindo as grandes empresas do ramo de videogames de $70 bilhões por ano para quebrar o seu silêncio. Entonces, el Gamergate va a llevar a la elección de Donald Trump Então, o Gamergate vai levar à eleição de Donald Trump en 2016. em 2016. ¿Sí? Así que Vísperas nos va a llevar a mirar toda la sopa de derechas Então, as aulas de vésperas nos levam a ver toda essa sopa política da direita. y Donald está apelando a la derecha E Donald Trump ele estava apelando à direita y a diferentes facciones de ella e também às fações diferentes da direita, por diferentes razones. por várias razões. Entonces, existe esa sensación subyacente Então, existe essa sensação subjacente de estar amenazado de estar ameaçado y de que la libertad está siendo erosionada. e de que a liberdade ela está entrando em erosão. Entonces, recuerden que hemos salido de esa burbuja Então, lembre-se de que nós saímos dessa bolha de la discusión sobre el Partido Republicano e dessa discussão sobre o Partido Republicano, y hemos empezado a hablar del libertarismo. e nós começamos a falar do libertarianismo. Hay una reseña del artículo de Guardian del 2016 E existe uma resenha do artigo da Guardian de 2016. es un pequeño párrafo que voy a leer. É um pequeno parágrafo que eu vou ler. El 1 de diciembre del 2016, tras la elección de Trump, A 1 de dezembro de 2016, por trás da eleição de Donald Trump, dicen, todo lo que estamos viendo hoy con la elección de Trump a Guardian diz, tudo que estamos vendo hoje em dia com a eleição de Trump tuvo su precedente hace 2 años, en 2014. teve o seu precedente há 2 anos, em 2014. Así que Gamergate fue el precedente, Então, o Gamergate foi o precedente, ¿sí? El precedente que lleva a la victoria a Donald Trump en el año 2016. foi o precedente que leva à vitória de Donald Trump em 2016. ¿Sí? Y estamos hablando de hombres jóvenes E nós estamos falando de homens jovens en el tema de los videojuegos com o assunto dos videojogos. y el mismo tipo de facción de la derecha E também do mesmo tipo de fação da que direita también vas a encontrar en Reddit, que a gente consegue encontrar no Reddit ¿sí? En los otros foros que hemos dicho, e também nos outros fóruns que nós mencionamos. ¿sí? De autoridad de los derechos de los hombres, Da autoridade dos direitos dos homens,
que podríamos dar estadísticas que un 80% e nós poderíamos até dar uma estatística de 80% son ateos, são ateus, el 90% e 90% son con una inclinación libertaria têm uma inclinação libertária. y el 6 de enero del 2021 E a 6 de janeiro de 2021, tenemos el asalto al Capitolio, gracias. nós tivemos o assalto ao Capitólio. Recuerden esa lección de Donald Trump y el Gamergate que están conectadas. E se vocês lembrarem da eleição de Donald Trump e o Gamergate, que estão conectados, Gamergate no era protestante, o Gamergate não era protestante, no era cristiano, também não era cristão, eran de naturaleza atea, e era de pessoas com natureza ateia. ¿sí? Y el Gamergate va a llegar a 2016 en las elecciones E Gamergate chega às eleições de 2016, y según el artículo de The Guardian, e segundo esse artigo da Guardian, ellos estaban unos años atrás. eles já existiam há uns anos atrás. Pero el 6 de enero del 2021, en el asalto al Capitolio, Mas a 6 de janeiro de 2021, com o assalto do Capitólio, ya tuvo su precedente en 2016 eles tinham tido seu precedente em 2016 y 2014. e também em 2014, ¿Sí? La insurgencia del 6 de enero del 2021 com a insurgência de 6 de janeiro de 2021. no fue una especie de revolución protestante cristiana. Isso não foi um tipo de revolução protestante ou cristã. Entonces tenemos este tipo de comunidad, Então, a gente tem esse tipo de que comunidade, es la extrema derecha, que é da extrema-direita, la neoderecha o la nueva derecha. a neodireita ou a nova direita. Vamos a tener también milicias, Nós vamos ter também milícias, Proud Boys, que são os Proud Boys, the 3%ers, the 3%ers, los Outkeepers, os Oath Keepers Boogaloo, e o Boogaloo. y un gran segmento de esa derecha que es más joven, E um grande segmento dessa direita que é mais jovem. lo vemos aquí en Gamergate, A gente consegue ver no Gamergate. ¿sí? Lo vemos en este mundo, A gente consegue ver nesse mundo dos videojogos. ¿sí? Y también lo vemos en la toma de posesión de Trump. E também nós vimos isso quando Trump subiu ao poder. Ujú. Y también lo vemos el 6 de enero. E também conseguimos ver isso a 6 de janeiro. Y el 6 de enero lo vamos a ver como un punto de inflexión profético. E a gente então começa a ver o 6 de janeiro como um ponto de inflexão profética. Vamos a terminar. Vamos então terminar. Rose, ¿quieres hacer una oración para finalizar para nosotros? Se você puder fazer uma oração, Rose, para terminar. Querido Deus que estás nos céus, queremos agradecer em primeiro lugar por mais uma oportunidade de, através dos estudos, podermos reconhecer a gravidade da escolha quando se coloca a liberdade acima da igualdade. Queremos também agradecer por tudo que o Senhor tem nos trazido de informação e de luz, para que nós possamos olhar para nós mesmos e podermos mudar em nós, para que aquilo que nós professamos, nós possamos colocar em prática. Também queremos agradecer pelos professores, pelas pessoas que estão no Zoom, nos assistindo às aulas, assistindo e degustando desta luz, que todos nós possamos ver a importância desses estudos e, embora pareça muita informação, podemos ver que é nos trazida de maneira simplificada, mas também muito profunda. Queremos pedir uma bênção sobre os professores, sobre toda a liderança, sobre essa escola, pedir que o Senhor continue conosco e que nós possamos nos aprofundar nesses estudos e buscar entender
e que possamos também levar às pessoas, através de aulas, aquilo que nós estamos recebendo. Nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amén. Amém.